Olá, tudo bem? Meu nome é Léo Matos, sou professor de informática aqui do Estúdio Aulas e hoje nós vamos falar de um tema muito importante aí dentro do nosso certame, que é Excel. O Excel, ele é um dos aplicativos, ele é um dos programas que fazem parte do pacote do suíte de aplicativos chamado Microsoft Office. Então a Microsoft Corporation, essa grande empresa, lançou um pacote de escritório há muito tempo atrás e esse pacote de escritório chamado de Microsoft Office tem vários programas. Tem o Word editor de texto, o Excel planilha eletrônica, o Access programa para desenvolvimento de banco de dados, dentre outros programas, como por exemplo PowerPoint, programa de apresentação de slides. E aí um desses programas que fazem parte desse pacote, que faz parte desse pacote, é o Excel. E qual é a função do Excel? Ele é um aplicativo para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas. Vamos lá, coloquem na tela, vamos começar a falar do Microsoft Excel. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o Excel é um aplicativo que desenvolve planilhas eletrônicas, né? Essa aqui é a tela inicial do Excel. Quando vocês estão trabalhando com Excel, vocês observam essa tela inicial, é sua área de trabalho dentro do Excel, e esses quadradinhos que você vê aí dentro dessa tabela eletrônica, né? Esses quadradinhos a gente chama de célula. Isso aqui é uma célula e cada célula ela tem uma referência dentro dessa tabela, uma referência dentro dessa planilha. Então essa célula aí, por exemplo, que eu acabei de pintar, ela está em qual referência? Ela está na coluna A e na linha 1. Então a referência dela, o endereço dela é o que a gente chama de A1. Esse outro que eu vou pintar aqui, ó, tem uma referência diferente dentro da planilha, é o que a gente chama de C2, coluna C, linha 2. Então, cada célula de uma tabela eletrônica, cada célula de uma planilha eletrônica, ela tem uma referência dentro dessa planilha formada pela linha e pela coluna, né? Então, a gente tem aí a referência da célula dentro da planilha, é o endereço dela dentro dessa tabela eletrônica. Quando a gente desenvolve um arquivo dentro do Excel, é muito importante que vocês entendam, você desenvolveu ali, digitou os dados da empresa, fez um gráfico, e aí quando você manda salvar esse arquivo vai te permitir colocar o nome que você quiser. Então você coloca lá, despesas do ano de 2020, despesas do ano de 2019, receitas do ano de 2020. Então você coloca o nome que você quiser, e aí ele assume um formato de arquivo. Quando eu falo formato de arquivo, é exatamente o tipo de arquivo que você cria dentro do Excel, cria dentro de qualquer outro programa. Dentro do Excel, o formato de arquivo a gente chama de XLSX. Coloca aí na tela. Veja, quando eu vou salvar um arquivo, aqui, ó, vamos aqui, ó, menu arquivo, vamos dizer que eu desenvolvi uma planilha qualquer aqui e mandei salvar. Menu arquivo, salvar como? Aí eu vou ter a opção aqui de salvar diretamente na nuvem, né, da Microsoft, que é o OneDrive, vocês já estudaram isso aí. Então você pode salvar diretamente na nuvem da Microsoft, o OneDrive, ou você pode salvar no computador. Quando você vai salvar no computador, você vai definir o nome aqui, né? Então vamos dizer que eu chamo aqui de despesas, e aí eu escolho que tipo de arquivo, que é o que eu acabei de falar para você. Tipo é o formato do arquivo. E aí o formato normal do arquivo é esse aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Mas quando você clica aqui, existem outros formatos, ó. E é isso que eu quero comentar com vocês. Então, eu vou salvar aqui como despesas. Então, quando eu salvo como despesas, o formato padrão do arquivo que ele assume é esse formato aqui, ó, XLSX. Fica o nome do arquivo, ponto .xlsx. Só que antigamente não era XLSX. Antigamente era só XLS. XLS, então, ele era o formato do Excel 97 até o 2003. Depois que virou XLSX, quando nós tivemos aí essa implementação de um novo formato até aqui 2007, 2019. Então o XLS era o formato de arquivo do Excel 97 até o 2003. Depois, em 2007 para até 2019, que são as versões mais recentes aí, você tem o formato XLSX. E aí tem uma coisa bacana. O formato XLS,
e o formato XLSX, os dois são do Excel, né? Os dois são formatos de pasta de trabalho do Excel. O arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho. Nunca chame o arquivo de Excel de planilha, tá? Planilha são as páginas. A pasta de trabalho compõe todo o nosso arquivo. O arquivo do Excel é uma pasta de trabalho. E a pasta de trabalho contém várias planilhas. Toma muito cuidado com isso na prova. Entenderam o que eu falei? Planilhas são as páginas. A pasta de trabalho é o arquivo. Uma pasta de trabalho contém várias planilhas. Assim como um documento do Word contém várias páginas. Então, a pasta de trabalho, nas versões mais antigas, assumia XLS. Nas versões mais novas, XLSX. Esse XLSX aqui, ó, gente, ele é a junção do XLS mais o XML, que é um formato da web. E aí você fala, e o que tem a ver isso, professor? Isso aqui pode cair na prova? Pode. E isso quer dizer que o arquivo XLSX, que é a junção do XLS antigo mais o XML, que é um formato da web, faz com que esse formato se torne um formato mais compacto. Isso quer dizer que ele é mais leve, quer dizer que ele ocupa menos espaço no computador. Então, imagine o seguinte. Eu tenho uma pasta de trabalho que contém 3 planilhas e cada planilha tenha 50 mil linhas. É um arquivo grande, um arquivo com uma grande quantidade de dados. Esse arquivo, se ele for salvo no formato XLS, ele ocupa mais espaço no disco do que o formato mais novo do Excel, que é o XLSX. O XLSX é um formato mais moderno, mais compacto, mais leve. Não esquece disso na sua prova. E aí você fala, professor, mas por que você está comentando desse formato antigo, se nós não estamos mais falando de Excel antigo? Preste atenção. Mesmo que você não esteja mais trabalhando no formato antigo, é importante essas informações, principalmente você que vai trabalhar em um órgão público. Às vezes o órgão público ainda está trabalhando com versões antigas do Excel. E aí vale muito destacar o seguinte, se você trabalha no Excel antigo, vamos dizer que você trabalha no Excel na versão 2003, você não consegue abrir arquivos XLSX, porque esse arquivo veio depois, o arquivo veio surgir em 2007 e você está em uma versão 2003. No padrão, esse Excel não abre o formato mais novo. Agora, se você está no programa mais novo, se você está no Excel 2016, no Excel 2019, no Excel 2013, você consegue abrir o arquivo antigo normalmente. E a Microsoft ainda permanece a opção para você salvar como antigo também. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. Vamos dizer que eu estou trabalhando no Excel mais novo. Eu estou aqui no Excel mais novo, aí eu vou no menu Arquivo Salvar Como, ó. E na opção Salvar Como, eu tenho a opção aqui de salvar como Excel novo, que é esse aqui, ou salvar como Excel mais antigo, que é esse aqui, ó, pasta de trabalho 97 até 2003. A Microsoft mantém porque às vezes você precisa mandar um arquivo para alguém que tem um programa mais velho. E se você mandar o arquivo novo para alguém que tem um programa mais velho, ele não consegue abrir. Então aqui te dá a opção de você salvar como mais velho para manter essa compatibilidade. Além do formato XLSX, é muito importante, dentre aquelas opções que nós vimos quando você vai no Salvar Como, destacar que lá tem uma opção chamada de TXT e uma outra opção chamada de CSV. Esses dois formatos de arquivos aqui são muito relevantes para a prova, muito mesmo. Entenda, olha que esses dois formatos de arquivos são formatos que pegam os dados de uma planilha que você manda salvar e salva no formato de texto. Quando eu salvo um arquivo no formato de texto, seja ele TXT, seja ele CSV, eu estou descartando várias informações do meu arquivo. Eu estou descartando a formatação,
Se tiver cor de fundo na planilha, é descartado. Se tiver sublinhado, é descartado. Ele salva apenas o texto. Ele salva apenas o dado puro. O dado puro. Só o dado mesmo, só o texto da planilha. Se tiver gráfico, ele dispensa. Se tiver fórmula, ele dispensa. Ele só salva o dado. Só o dado puramente falando. Só o texto. E aí você fala, mas professor, para que eu vou salvar só o texto? O objetivo de salvar o texto, só o texto, é exportar esses dados para outros programas. Exportar esses dados para outros programas. Aqui nessa próxima página aqui, eu tenho um exemplo de um formato CSV. Isso aqui era uma planilha, isso aqui era uma pasta de trabalho com a coluna vendedor, a coluna status, a coluna data de venda e a coluna total. Quando eu mandei salvar como CSV, ó, lista de pedido.csv, ele salvou um arquivo no formato de texto, inclusive está aberto aqui num programa que abre formatos TXT, CSVs, que é o bloco de notas, e ele mostra o que é o texto mesmo, ó, só o texto, ó, não tem separação de coluna, não tem formatação de fonte, não tem cor de fundo, não tem fórmula, só o dado. O que separa aí o vendedor do status, da data da venda, do total, só é um ponto e vírgula. Tanto que quando eu falo CSV, eu estou falando de salvar um arquivo no formato de texto separado por vírgulas, separado por pontos e vírgulas. Isso aí é um arquivo CSV. Isso aqui facilita a comunicação do Excel com qualquer outro tipo de programa que trabalhe com dados. Então, por exemplo, você está no Excel e outra pessoa está trabalhando em um SGBD. Aí você fala, professor, o que é um SGBD? SGBD é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Sistema de gerenciamento de banco de dados. É um programa que trabalha com banco de dados, tipo o Access da Microsoft, tipo o Oracle da Sun, ou o MySQL, né, um software livre. Então, esses programas aqui, eles não trabalham com arquivos do Excel. Aí você salva com um formato de texto, manda para quem usa esses programas, eles importam esses arquivos de texto para o programa. Então, o que eu quero que você entenda? Presta atenção aqui. Nós não estamos fazendo curso para você usar no dia a dia. Se fosse um curso para usar no dia a dia, eu ia te mostrar aqui como é que faz a exportação, a importação, como é que trata esses dados. Não é meu objetivo. Nós estamos estudando para concurso. Então, como é que isso aí cai na prova? TXT, CSV, são dois formatos de arquivos que salvam os dados do Excel em texto. Qual é o objetivo de salvar dados no formato de texto? Exportar. Comunicar com outro programa. Exportar esses dados para outros programas. Comunicar com outros programas. E aí esses outros programas podem pegar esses dados sem problema nenhum. Então imagine um dia que você está trabalhando no órgão público e alguém te liga, fulano, eu preciso dos dados dessa planilha que você está aí para alimentar o banco de dados aqui da empresa. Eu preciso. Você, como já assistiu essa aula, você fala, você quer em CSV ou TXT? Qual que facilita a tua vida? Aí o cara vai falar, caramba! Aí você salva em CSV ou TXT e manda para esse cara. O cara vai ficar feliz da vida, porque você acabou de facilitar a vida dele. Ele consegue importar. Agora, se você mandar em dado do Excel para ele, você mata o cara. O cara vai ter que abrir no Excel, tratar esses dados. Entenderam? Então, bota lá. Então, agora a gente já sabe o que é CSV e TXT. Não esqueça que o Excel também salva no formato PDF. Se você quiser salvar a planilha no formato PDF, salva no formato PDF, que também salva tranquilamente, tá bom? Então aqui nós falamos de alguns formatos de arquivos importantes para a nossa prova. O Excel também salva no formato, viu gente? Ó, o Excel também salva nesses dois formatos aqui, ó, HTML
e formato XML. O Excel também salva nesses dois formatos. Aí você fala, beleza, por que você está falando isso, professor? Porque na prova pode dizer que o Excel permite salvar uma planilha, uma pasta de trabalho no formato de páginas da web. Esses são formatos aplicados a páginas da web, vocês já devem ter assistido isso aí em internet. Então, quando você salva no HTML, você está salvando a planilha como página, você pode até publicar na internet. O XML também é um formato de página da web. Então, na prova, pode cair isso aí também. Se você quiser olhar aqui, ó, os formatos que o Excel salva, ó, menu arquivo, salvar como, salvar no computador. Aí você vai ter aqui, ó, pasta de trabalho 97 até 2003, XML, página da web, tá vendo? CSV que eu falei, ó, TXT, texto aqui, ó, tá vendo? Texto formatado, separado por espaços, né? Então tá tudo aqui. Eu só vou mostrar aqui para vocês porque eu gosto de detalhar, porque a gente sabe que as nossas provas, cada dia que passa, estão mais difíceis, né? Para selecionar aqueles profissionais realmente que estão à frente dos outros, que estão estudando pesadamente, né? Então vamos imaginar aqui que nós tenhamos dados aqui, beleza, e vou até formatar como moeda aqui também, ó, seleciono, transformo aqui em moeda, beleza. Eu vou salvar isso aqui como CSV, ó, salvar no computador, vou salvar como CSV, CSV separado por pontos e vírgulas, salvar na área de trabalho como despesas, pronto. Beleza, salvei. Vou fechar o Excel. Beleza, vou fechar o Excel aqui. O arquivo está lá na minha área de trabalho. Vamos lá. Ó, o arquivo CSV está bem aqui na minha área de trabalho. Está ele aqui, eu vou até puxar ele aqui para o meio. Ó, esse aqui é um arquivo CSV. Aí vamos imaginar que alguém te mandou esse arquivo. Alguém te mandou. E você quer trazer ele para o Excel. Se você quer pegar o arquivo CSV e trazer para o Excel, você vai na guia dados. Olha aqui, gente. Guia dados. Aí vai ter aqui um grupo, ó, obter dados externos. Quando você chegar em dados, obter dados externos, tem aqui, ó, do Access, da web, de texto. Aí você vai clicar no de texto. Seleciona um arquivo da área de trabalho, ó, despesas. Quando você selecionar, ele já pergunta que tipo, né? Que tipo de dado? Qual é a separação dos dados? Delimitado, largura fixa, aí você fala delimitado. Aí você vem aqui e avança. Aí você fala delimitado por quê? Delimitado é o espaço. O que é o delimitador? O delimitador, ele divide a coluna. As nossas colunas aqui, pelo esse desenho de baixo aqui, ó, produto, A, ponto e vírgula, 10, B, ponto e vírgula. O nosso delimitador aqui é o ponto e vírgula. Então, tem que chegar aqui no delimitador, tiro tabulação e coloca, ó, ponto e vírgula. Aí ele pega aquele delimitador e coloca a coluna como divisória. Tá vendo? Se o delimitador fosse um espaço, aí você ia colocar aqui, ó, espaço como delimitador. Se fosse vírgula, você marcaria vírgula, mas não é nenhum desses, é ponto e vírgula. O CSV delimita o tamanho da coluna como ponto e vírgula. Aí você avança e conclui. Aí ele vai aparecer aí, ó, bonitinho, os dados TXT todos separados. Ó. Tá vendo? Então é assim que a gente obtém dados externos. Na guia dados, grupo obter dados externos. Então agora a gente já sabe a lógica de se trabalhar com arquivos CSV ou arquivos TXT. Tudo bem? Agora a gente já sabe a lógica. Vamos lá. Outra coisa muito importante do Excel é trabalhar com as fórmulas. Né? Nós vamos aí deixar para esse próximo bloco, né? Para esse próximo bloco, a gente vai falar das fórmulas. Mas entenderam que você pode pegar um arquivo, o arquivo do Excel você chama de pasta de trabalho, não é planilha. Planilha é cada página, pasta de trabalho é o arquivo completo. E esse arquivo você pode salvar em outros formatos. E aí eu expliquei para vocês a diferença desses formatos mais importantes. Olá, aluno! Espero que você esteja gostando da nossa aula para as carreiras bancárias. Você já viu a parte 1? Daqui a pouco nós vamos começar com a parte 2 da nossa aula. Mas antes, eu estou aqui para te falar algumas coisas importantes para a sua preparação nas carreiras bancárias. Existem alguns erros que o aluno comete durante a sua preparação que faz realmente ele bater na trave ou até mesmo ficar bem longe de ser aprovado em algum concurso público. E eu vou citar algumas delas aqui.
A primeira coisa que eu quero te falar aqui, que é um erro de quem se prepara para as carreiras bancárias, é a falta de planejamento dentro do tempo que ele tem. Às vezes o cara estuda, trabalha e ele tem ali 2 ou 3 horas por dia para estudar. Se você fizer um bom planejamento dentro dessas 2 ou 3 horas por dia, sabendo realmente o que você tem que estudar, o que você tem que dar prioridade, você consegue sim atingir os seus resultados. Mas o que realmente acontece é que o aluno não faz esse planejamento. Ele não faz um planejamento estratégico, sabendo o que é mais importante de cada matéria, o que não é tão importante. E aí fica complicado. Quando chega perto da prova, ele viu que não estudou nem 40%. Esse é o primeiro erro. O segundo erro que você também tem que ajustar é o seu material de estudo. Tem muitas pessoas que ficam fazendo exercícios nos sites de questões. Não é errado fazer exercícios. A gente tem que fazer exercícios da banca, principalmente, que vai aplicar a nossa prova. Só que existem questões que você estuda que não cai na prova. Por quê? Porque está em um nível muito alto daquilo que você precisa ou um nível muito baixo daquilo que você precisa. E aí você estuda essas questões, você filtra, você copia, você vê gabarito, estuda, lê e acaba perdendo um tempo precioso porque você não selecionou as questões corretas. E o terceiro erro desse concurseiro, muitas vezes, é estudar quando o edital é publicado. A gente tem que estudar antes do edital publicado, principalmente as matérias que a gente já sabe que são básicas para as carreiras bancárias. E outra coisa importante também é que durante esse estudo prévio, você vai estudar as matérias com o mesmo peso, com a mesma tranquilidade. Quando sair o edital, você vai analisar qual que vai ter mais peso na prova e aí sim, você vai pegar mais pesado nessa matéria. Mas antes, você está ali, antes do edital, tranquilo, você pode estudar todas as matérias que são básicas para as carreiras bancárias. Então, sabendo de todos esses problemas, eu quero te apresentar a nossa mentoria online, em que você vai entrar na plataforma e vai estar dizendo lá o que você tem que estudar todos os dias. Assim você não precisa fazer o planejamento, a gente faz o planejamento para você. Aí você não vai perder tempo, você vai estudar exatamente o que você precisa para a sua prova. Você não vai se preocupar em o que eu tenho que estudar hoje. Vai estar tudo definido lá, porque você só tem que estudar. Você não tem que planejar nada. A gente planeja para você. Eu quero mostrar a plataforma para você. Você vai entrar na plataforma, todas as suas metas diárias vão estar lá. E aí você tem que cumprir essa meta. Não cumpriu essa meta hoje, você pode cumprir amanhã. Claro, fazendo os ajustes de tempo. E todas essas ferramentas nós encontramos na nossa plataforma. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa mentoria online. Eu já quero mostrar diretamente a plataforma. Aqui é um tipo de mentoria que a gente fez para o Banco do Brasil. Ó. Você vai ver aqui que tem as metas, ó, meta 1, já tem as metas para você fazer, cada tarefa dessa você tem que cumprir e você só passa para a próxima tarefa se você cumprir a tarefa anterior. Vai ter o gráfico de desempenho para você fazer os ajustes devidos e é muito interessante. Por quê? Porque se você não cumpre a tarefa anterior, você não passa para a próxima. Então acaba sendo um desafio para você esse tipo de plataforma. E é muito importante que você mantenha o ritmo de estudo, que você realmente cumpra as tarefas, porque assim, quando chegar lá no final do curso, você vai ter visto todo o conteúdo do teu edital. Por isso é importante uma mentoria online, uma mentoria que acompanha e coloca as metas diárias para você cumprir. Beleza? Então o que nós vamos ter na nossa mentoria? Nossa mentoria ela tem o acompanhamento diário, né? Ela vai ter ali as metas diárias e os gráficos para você ver a sua progressão, com as tarefas que devem ser cumpridas, beleza? Dentro dessa mentoria, o que você vai assistir? Você vai assistir videoaula, vai ler PDF, vai ver resumos, né? As videoaulas, você conhece já as nossas videoaulas, são videoaulas de altíssima qualidade, professores experientes e renomados. Você vai ter simulado, você vai ter exercícios no nível que você precisa, então você não vai ter que se preocupar em entrar em site de questões, baixar e não está no nível da prova, a gente vai baixar para você, a gente vai montar para você o simulado, tudo isso dentro da nossa plataforma, tá? E aí você deve estar pensando, professor, isso aí deve ser muito caro, né? Eu vou mostrar aqui para você como ficaria o preço se você não tivesse assistindo essa videoaula agora.
Agora, para você, você vai ver que é algo inacreditável, mas você tem que aproveitar. A nossa mentoria, ela é pré-edital, então você vai estudar tranquilamente, cumprindo as suas metas, e quando sair o edital, você vai estudar aqui com a gente também, tá? Eu vou te explicar agora por aqui. Então veja, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter videoaulas. Se você for comprar um curso de videoaulas, depois que sai o edital do banco, vamos dizer que saiu Caixa Econômica, você pagaria aí R$399. Quem estudou com a gente para o Banco do Brasil sabe que esse é o valor. Mas a nossa mentoria online vai ficar mais baixo do que um curso normal. Tu vai ver, olha lá. Curso de exercícios, você pagaria R$129. A gente sempre tem um curso de 1000 questões, né, aqui dentro da nossa plataforma. Sempre é esse valor, 129, 119, mas você vai ter isso na tua mentoria online. Pacote de simulados, a gente vende a R$199. Esse pacote já está dentro da nossa mentoria online. E a mentoria, quando a gente vai fazer uma mentoria individual para o aluno, sem material nenhum, tá? Só indicando para ele comprar os materiais, é R$399, só pelo fato de a gente fazer o planejamento dele, fazer a separação de questões, essas coisas, daria R$399, tá? Somando tudo aqui, se a gente fosse cobrar o valor de uma mentoria mesmo, com tudo isso que você está vendo, ficaria 1.126, mas não é isso que nós vamos cobrar na nossa mentoria. A nossa mentoria tem essas vantagens: gravações específicas para as carreiras bancárias, 365 dias de acesso, professores altamente didáticos, exercícios comentados além da teoria completa e simulados. Isso aqui é tudo que eu falei para vocês que tem na mentoria. E se você comprar a nossa mentoria online, que eu vou apresentar o preço agora, eu vou te dar de bônus um curso completo pós-edital. Isso mesmo. Pré-edital, você vai se preparar aqui para qualquer carreira bancária com a nossa mentoria. Quando sair o edital, aí você ganha um pacote focado naquele edital, já analisando todos os tópicos do edital que saiu, com teoria e exercícios, você ganha de bônus para você continuar estudando com a gente até mesmo depois do edital. Isso mesmo, saiu Caixa Econômica, você já tem um curso garantido da Caixa Econômica de bônus. Aí você deve estar pensando, isso aí é muito caro. 1.100 e pouco, professor, é muito caro. Mas não é isso que é o valor. Ali seria o valor. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês agora o valor realmente da nossa mentoria online. Então tá preparado? Vamos lá, olha lá. De 1.196 por R$199, galera. R$199 e você pode dividir em 10 vezes. Eu falei para você que ia compensar você assistir até aqui. Lembrando que ainda a gente tem a parte 2 do nosso curso, daqui a pouco gratuito, tá? Você vai assistir a aula, continua assistindo aí que você vai terminar. Então, R$199, esse é o valor. Corre lá, porque é por tempo limitado, beleza? Mas eu quero muito que você participe dessa mentoria, porque todos que já participaram estão aí dentro do banco já trabalhando, tá bom? Não vou dizer todos, né, porque seria um exagero, mas muitos aprovados que a gente tem nas carreiras bancárias, tá bom? E aí, lembrando, eu falei aqui para vocês que o bônus é um curso pós-edital que você vai ter aqui para você continuar a preparação com a gente, beleza? Então, desculpa aí incomodar você, mas você viu que era por um bom motivo, por uma boa causa. Agora você pode continuar assistindo a nossa aula. Lembrando que o link para a mentoria online vai estar na descrição do vídeo. Abraço e boa aula. Voltamos. Agora nós vamos trabalhar com as fórmulas do Excel. É importante que você entenda que o Excel é muito famoso, é o programa mais utilizado no mundo para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas, exatamente porque é fácil automatizar trabalhos e as fórmulas ajudam muito. Você não precisa fazer todos os cálculos da planilha, você faz um e simplesmente copia ele para os demais. Então você aplica uma fórmula e copia as fórmulas para as demais. Fórmula é essencial para quem trabalha no Excel. Coloque aí na tela. Quando a gente fala de fórmulas, a primeira coisa que você tem que lembrar é que as fórmulas começam com sinal de igual. Toda fórmula começa com sinal de igual. O sinal de igual é exatamente para dizer que você está digitando uma fórmula. Se você não colocar o igual, o Excel acha que você está digitando um texto normal. Então você coloca o igual falando Excel, eu estou digitando uma fórmula, eu quero que você calcule. Se você não colocar o igual, você não está falando isso para ele.
Você está digitando um texto normal. E aí, quando a gente fala de fórmulas, nós temos dois tipos de fórmulas no Excel. Nós temos as fórmulas com operadores aritméticos, e nós temos as fórmulas que trabalham com o uso de funções. Aí você fala, como assim, professor? Veja, nós temos fórmulas que eu começo com sinal de igual, indico o valor que eu quero que pegue e indico o outro valor que eu quero que eu pegue, usando um operador aritmético. Ó. Então, aqui eu estou dizendo, Excel, pegue o 10 e some mais o 20, que vai dar 30. Então, aqui eu usei um operador aritmético na fórmula. Quando eu falo de função, aí eu estou usando isso, um nome, para representar o tipo de cálculo que eu quero. Igual soma, somar do primeiro até o último, do A1 até o A5. Perceba que aqui eu usei o operador aritmético e aqui não, eu usei uma função. A função sempre tem um nome, o operador aritmético é simplesmente um símbolo. Então, quando a gente fala de funções tem que ter um nome. Quando eu falo de operador, é um operador aritmético, um operador matemático. Então, são esses dois tipos de fórmulas. Fórmulas que trabalham com operadores aritméticos e fórmulas que trabalham com função. Vamos começar estudando um pouquinho das fórmulas com operadores aritméticos. Quais são os operadores? Perceba, nós temos a adição, nós temos a subtração, símbolos bem próprios da matemática mesmo, né? Subtração, aí o asterisco vai ser a multiplicação, já tem uma diferença em relação à matemática, pelo menos simbólica, né? A divisão, a exponenciação, que é o chapeuzinho do vovô. Aí você fala, professor, o que é a exponenciação? É exatamente a potência, trabalhar com potência. Esses são operadores aritméticos, operadores de cálculos, tá? Operadores de cálculos. Então, vamos imaginar que na prova esteja assim, ó, igual, né, A1, quer dizer que é para pegar o valor da coluna A e da linha 1 e somar com o valor de A4. Isso é uma fórmula com operador aritmético. Esse operador poderia ser multiplicação, asterisco, divisão a barra, a exponenciação. Eu vou até fazer um exemplo de exponenciação aqui para vocês entenderem. Ó. 2, chapeuzinho do vovô 3, é a mesma coisa de 2 à potência de 3. 2 ao cubo. Então, ó, base primeiro, depois o expoente. 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, né? Daria o resultado disso aí. Operadores aritméticos sendo utilizados nas fórmulas. Tá vendo? Então, aqui nós estamos falando de fórmulas com operadores aritméticos. E aí, dentro das fórmulas com operadores aritméticos, nós temos que tomar muito cuidado. Aí você fala, como assim cuidado, professor? Porque as fórmulas com operadores aritméticos, vamos fazer um exemplo aqui, elas possuem os operadores aritméticos e esses devem seguir uma ordem de prioridade. Aí você fala, como assim ordem de prioridade? Veja, A1 mais A2 menos 4 multiplicado por 2. Veja, vou botar isso aqui dentro de parênteses e vou botar aqui, ó, menos A4. Perceba, essa fórmula aí tem vários operadores aritméticos. Só que você tem que tomar cuidado, porque existe uma ordem para fazer esse cálculo. E a ordem dos operadores influenciam no resultado. Você não pode simplesmente chegar e somar primeiro. Então, qual seria a ordem? Primeira coisa que se faz em uma fórmula, parênteses. Então, aqui eu tenho que chegar aqui e fazer esse parênteses como resultado. Então, A1 aqui, coluna A, linha 1 seria 10. A2 seria 5, menos 4, multiplicado por 2, menos A4, que é 7. Certo? Aí vou fazer primeiro o quê? 5 menos 4, porque está dentro dos parênteses lá, ó. 5 menos 4, 1. Então, aqui é o primeiro que eu faço. Tá vendo?
Depois que eu faço os parênteses, aí que eu vou fazer a multiplicação. Porque, ó, segunda coisa que faz, potência. Terceira coisa que faz, multiplicação ou divisão. E por último, é que faz soma ou subtração. Tá vendo? Então, olha lá. Primeiro fiz parênteses, deu 1. Agora eu faço aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2. 10 mais 2 menos 7. 10 mais 2, 12 menos 7. A gente já sabe aí quanto é que vai dar. Então, veja, né? Vocês estão entendendo o que vai acontecer, né? 12 menos 5, menos 7 vai dar 5, né? Veja. Primeiro chegou na prova, é uma fórmula que trabalha com operador aritmético. O que eu vou fazer primeiro nessa fórmula? Seguindo essas prioridades que eu coloquei aqui. Parênteses primeiro, depois potência, depois multiplicação ou divisão, depois a soma ou subtração. Além desses operadores aritméticos que eu acabei de passar, vocês também têm que saber que existe um operador que não é aritmético, porque ele não faz cálculo, mas eu considero ele um operador que trabalha com textos. Esse operador que trabalha com textos aí, um e comercial, ele é um operador que eu chamo de operador de concatenação. Não chamo, né? O Excel chama concatenação. Concatenar é o mesmo que juntar. Então, quando eu uso esse símbolo aí, eu estou pedindo para juntar um valor com outro. Juntar mesmo, juntar. Então, perceba, vamos aqui. Ó, vamos imaginar que aqui tem a palavra, vamos fazer na prática aqui, ó. Tem a palavra aqui Maria e a palavra aqui João, ó. E eu quero juntar os dois, igual a H9 e comercial, ó, H10. Então, eu estou pedindo para juntar. Concatenar é juntar. Olha lá. Maria e João. Maria e João juntou os dois, ó. Então, concatenar é juntar. Não é somar, é juntar. Tudo bem? Então, veja. Quando aparecer o símbolo do E comercial, você já sabe que é para concatenar. Além das fórmulas simples, que são as fórmulas que usam os operadores aritméticos, nós temos as fórmulas que trabalham com funções. E são essas que são aquelas que costumam realmente cair na prova. Toda função ela tem essa escrita, ó, igual o nome, e dentro dos parênteses os argumentos da função. Ela tem essa sintaxe. Sintaxe é a forma que você vai montar a fórmula. Veja, quando eu falo do nome, é o nome da função. Quando eu falo dos argumentos, são os valores que vão ser calculados a partir dessa função. O nome, ele pode ser um nome pré-definido. Quando eu falo nome pré-definido, quer dizer um nome já pronto, já vem no próprio programa. Tipo, quais são as funções que já vem no próprio programa? Que já vem pré-definida? Soma, média, dentre várias funções que nós vamos aprender. São funções pré-definidas, que já vem no programa. Agora, não existe a função imposto. Não tem a função imposto no Excel, não tem. E se eu quiser criar uma função? Aí posso. Só que para criar uma função chamada de imposto, por exemplo, eu tenho que saber linguagem de programação. Eu tenho que saber programação. Eu tenho que ser nerds. Tem que ser nerds. E qual programação eu tenho que saber para criar uma função? Programação VBA, que é o que a gente chama de Visual Basic for Application. Visual Basic para aplicativos. Então, para criar uma função, a função ela já pode ser pré-definida ou eu posso criar. Mas para criar eu tenho que ser nerds. Por quê? Porque eu tenho que saber a programação VBA. Programação do próprio Microsoft Office. Linguagem VBA. O que é VBA? Visual Basic for Application. Visual Basic para aplicativo. Então, o nome da função é isso. Além do nome, eu vou ter os argumentos. Esses argumentos aqui são os valores que eu quero calcular. E quando eu falo de argumentos, argumentos da função, essa argumentação, ela pode ser uso do dois pontos ou uso do ponto e vírgula na argumentação. Você pode usar dois pontos ou pode usar ponto e vírgula. A diferença desse tipo de argumentação
é o seguinte, quando você usa dois pontos, você está dizendo que você quer que faça o cálculo com base no intervalo de valores. Então, você coloca ali, ó, soma A1 até A4. Tá vendo? Você está usando dois pontos, A1 até A4. Então, esses dois pontos está indicando que você quer somar do primeiro até o último. Tanto que esses dois pontos você pode ler como até, quando se trabalha com intervalo. Agora, quando o argumento trabalhar com ponto e vírgula, o ponto e vírgula já não é intervalo. Ponto e vírgula é um separador. É um separador de valores, um separador de argumentos. Então, eu coloco aqui soma A1 ponto e vírgula 4. Eu estou dizendo para somar o A1 e o A4, não até o A4. Eu estou falando de somar e o A4. Então, sempre que tiver o dois pontos, você pode ler até. Quando tiver o ponto e vírgula, você pode ler e. Só que você não pode esquecer da teoria. O problema é esse. O cara estuda e falha na prova. Principalmente nas provas inteligentes. O cara vai para a prova, dois pontos é a mesma coisa que até. Aí na prova tá lá, dois pontos significa o quê? Aí o cara marca lá até. Dois pontos não significa até. Dois pontos significa intervalo entre o primeiro e o último. Você lê como até para facilitar a sua vida. Ponto e vírgula significa o quê na prova? Separador de argumentos. Você lê como e para facilitar a sua vida. Então tem que saber a teoria. Não adianta ir para a prova, eu mexo no Excel, eu vou me dar bem. Não. Não cai a prática, cai a teoria. A prática ajuda, mas não é suficiente para você passar em uma prova de concurso público. Coloca aí na tela. Veja, quando eu tenho aqui uma tabela, então, como a gente está trabalhando ali, uma coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, o 10, o 5, o 3 e o 2. Se eu for aplicar essa fórmula ali, ó, soma de A1 até A4. Quando eu falo soma A1 até A4, eu estou falando soma A1, A2, A3 e A4. A1 é 10, A2 é 5, A3 é 3 e A4 é 2. Se você olhar lá, no A4, coluna A, linha 4, número 2. Somando tudo, dá 20. Agora, olha o de baixo, é a soma de A1 e A4. Então, só entra o A1 e o A4. Então, só entra o A1 e o A4. Aqui entra o 10, aqui entra o 2 e vai dar 12. Olha a diferença de usar ponto e vírgula e dois pontos em uma função. Por isso que na prova cai. E essa questão mais fácil, o cara ainda erra. E ainda quer ser aprovado no concurso público. Aí fica difícil, né? Você errar a questão mais simples da prova e ainda quer ser aprovado, fica difícil, né? Fica complicado. Né? Que é o que eu vejo muito aí, quem estuda informática para concurso público, às vezes não sabe nem a noção. Se não sabe a noção, não tem como passar na prova. Então isso aqui é uma noção básica que todo mundo tem que saber. Agora, se a gente quiser aprofundar mais, né? Se a gente quiser aprofundar, a gente vai ter assim na hora da prova, vai ter uma tabela. Né? A gente está aqui trabalhando já a parte de fórmulas do Excel, que é a parte que muitos erram na prova. Vamos lá, vamos botar uma tabela aqui de novo, ó, 10, 5, 3, 2, e vamos trabalhar alguns conceitos básicos, ó. Se cair lá na prova, soma do A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula, A3. Olha aí. Quando cair assim, como é que resolve? Uai, é só você ler. É a soma de todos os valores que estão dentro dos parênteses. É a soma de A1 até A4 e A3. Então, é a soma do A1, A2, A3 e A4, que é esse intervalo aqui, esse primeiro intervalo. E A3. Então, o A3 entra aqui de novo. Ó. E o A3, que é o segundo intervalo aqui dentro da lista de argumento. Agora é só você pegar os valores que os representam. A1 é 10, A2 é 5, A3 é 3, A4 é 2 e A3 de novo. A3 é 3.
Vou até botar de verde para ficar bonitinho a separação aqui. A3 é 3. Então, a função pede para somar tudo que está dentro dos parênteses. Então, somando tudo aqui, ó, vai dar 23. Na prova era só marcar 23. Então, você tem que fazer essa leitura. Faz essa leitura do 2 pontos e do ponto e vírgula. Fica fácil de você fazer isso na prova. Aí, vocês não podem esquecer o seguinte. Nós temos 3 tipos de intervalos. 3 tipos de intervalos. Nós temos o intervalo vertical. Nós temos o intervalo horizontal. E nós temos o intervalo diagonal. Então, em uma função, você tem que saber que existem esses 3 intervalos. Vertical, horizontal e diagonal. O que é o intervalo vertical? É esse aqui, ó. Você tem uma tabela. Você tem uma tabela aqui, coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Esse é o intervalo vertical, ó. 10, 5, 3, 2. Eu quero pegar todos esses valores aí. Se eu quero pegar todos esses valores, qual seria o intervalo para pegar todos esses valores? A1, 2 pontos, A4. Intervalo vertical, ó. A1 até A4. Isso é um intervalo vertical. Certo? O que é o intervalo horizontal? O intervalo horizontal já é esse aqui, ó. Imagine que eu tenho uma tabela. Uma tabela com coluna A, coluna B, coluna C. Linha 1, linha 2, linha 3. E aí eu tenho valores aqui, ó. 10, 5, 3. E eu queira pegar esses valores aqui, ó. Aqui até aqui. Então, eu tenho que pegar do A1, que é o primeiro, até o C1, que é o último. A1, que é o primeiro, até o C1, que é o último. Esse é um intervalo horizontal. Olha aí. Tanto que está aqui, ó, na horizontal. Ó. A1 até C1, sempre pegando o primeiro e o último. E o intervalo diagonal? O intervalo diagonal é esse aqui. É o que a maioria erra na hora da prova. É o intervalo diagonal. Imagine que eu estou aqui com 3 colunas, 4 linhas e tenho valores aqui preenchidos, ó. Tenho vários valores aqui preenchidos e queira pegar todos os valores. Se eu quero pegar todos os valores, eu tenho que pegar do primeiro até o último, que é esse aqui. Quem é o primeiro? A1. Quem é o último? C4. A1 até C4. A1 até C4 vai pegar o quadrante inteiro, ó. Quadrante inteiro. Então, pega todos os valores, porque eu pego do primeiro até o último. Isso é um intervalo diagonal. Então, para praticar isso aí, vamos lá. Vamos ver se todo mundo entendeu. Eu gosto de repetir exatamente porque essa fase aqui é a fase que tu tem que entender do Excel. Se tu entender essa fase aqui, as outras ficam mais simples, que é o que a galera não tem paciência de estudar. Melhor não estudar, né? Então, veja, veja, você tem que saber esse básico. Se você souber esse básico, o resto fica mais tranquilo. Então, vamos colocar alguns valores aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero aqui, pegar desses valores aqui, só essa coluna, ó. Então, eu quero pegar daqui para cá. Então, se eu quero pegar daqui para cá, eu estou falando de um intervalo o quê? Vertical. A1, que é o primeiro, até o A4, que é o último. Se eu quero pegar esse intervalo aqui que eu selecionei, ó, eu pego do primeiro, que é o A2, até o C2, que é o último. Se eu quero pegar só essas duas colunas, eu pego do primeiro, ó, que é B1, até o C4, que é o último. B1 até C4. E aí eu estou pegando esse intervalo todo aqui. Tá vendo? Ó? Tranquilo? Então, sempre pegar intervalos. Então, se eu quero pegar esse intervalo aqui, qual que seria esse intervalo? Primeiro é A3 e o último C4. E esse intervalo? Primeiro é B1 e o último B4. Se for pegar esse aqui, o primeiro é A2 e o último C2. Então, existem intervalos verticais, horizontais e diagonais, tá? Tem que lembrar disso aí. Isso aí é muito importante para a hora da prova, você saber esses intervalos aí. Senão, você não consegue
resolver as questões da prova, tá? Então vamos lá. Então, diante disso, a gente já sabe a função soma. Eu quero mostrar outras funções aqui para vocês que podem cair na hora da prova. Vamos botar uma tabelinha fictícia aqui. Vou colocar aqui coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Trabalhar aqui com alguns valores. Beleza? Então, veja. Função soma, tá tranquilo, né? Soma do primeiro até o último. Beleza? Agora, se cair na prova a função média. Média do primeiro até o último. E se cair essa outra função aqui, ó, máximo do primeiro até o último. Então aqui eu estou diante de três funções bem simples, muito simples. Vamos lá, qual seria o resultado dessas funções? A função soma já está na cara, né? Ela soma os valores do A1 até o A4. Então eu pego o A1, o A2, o A3 e o A4. O A1 é 10, o A2 é 5, o A3 é 3 e o A4 é 2. Somando tudo, soma de A1 até A4 dá 20. 15, 18, 20. Agora aqui já não é soma, que é média. O que é média? Média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, se eu quero do A1 até A4, eu estou pegando A1 até A4, é isso aqui tudo, né? A1, A2, A3 e A4. A1, 10. A2, 5. A3, 3. A4, 2. Como é que acha a média desses valores? É somar todos e dividir pela quantidade. Somando todos dá 20. Quantos valores tem lá? 4. 20 dividido por 4, resultado aqui na prova, 20 dividido por 4, o resultado da média daria 5. O resultado dessa aqui deu 20, o resultado de baixo deu 5. Então, a média é a função que encontra a média aritmética, que é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Se tivesse 10 valores, você somaria os 10, dividiria por 10. Se tivesse 40 valores, somaria os 40 e dividiria por 40. E assim vai. Isso é média aritmética. E o máximo é para encontrar o maior valor do intervalo. Quem é o maior valor de A1 até A4? O maior valor que tem ali é o 10. Então, 10 seria a função, o resultado da função máximo. Do mesmo jeito que existe a função máximo, existe também a função mínimo. Então, vamos dizer que tivesse mínimo do A1 até o A4, em contrapartida não daria o maior, daria o menor. Quem é o menor valor lá? 2. Então, a função máximo encontra o maior valor. A função mínimo encontra o menor valor. Muito simples essas 4 funções. Essas 4 funções são simples, só que você tem que tomar cuidado com a leitura. Aí você fala, como assim a leitura? Porque, beleza, tá ali, soma, beleza, do A1 até o A4 você soma, beleza. Só que quando começa a aparecer 2 pontos, ponto e vírgula, misturado, se você não souber ler, fica complicado. Você não vai conseguir achar o resultado, não. Ou então você demora muito para encontrar o resultado. Vocês viram que eu organizo, coloco ali do lado, organizadinho, para não me perder? Eu recomendo isso para você. Coloque do lado os valores que você não se perde. Então aqui, só nesse slide ali, eu mostrei função soma, função média, função máximo, função mínimo. 4 funções simples que caem em prova e que vocês não podem perder. São funções simples, funções básicas, tá bom? Então, esse primeiro bloco aqui que a gente falou de fórmulas, funções, está encerrado. Daqui a pouco a gente faz mais fórmulas. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos. Agora nós vamos trabalhar com as fórmulas do Excel. É importante que você entenda que o Excel é muito famoso, é o programa mais utilizado no mundo para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas, exatamente porque é fácil automatizar trabalhos e as fórmulas ajudam muito. Você não precisa fazer todos os cálculos da planilha, você faz um e simplesmente copia ele para os demais. Então você aplica uma fórmula e copia as fórmulas para as demais.
Fórmula é essencial para quem trabalha no Excel. Coloque aí na tela. Quando a gente fala de fórmulas, a primeira coisa que você tem que lembrar é que as fórmulas começam com sinal de igual. Toda fórmula começa com sinal de igual. O sinal de igual é exatamente para dizer que você está digitando uma fórmula. Se você não colocar o igual, o Excel acha que você está digitando um texto normal. Então você coloca o igual falando Excel, eu estou digitando uma fórmula, eu quero que você calcule. Se você não colocar o igual, você não está falando isso para ele. Você está digitando um texto normal. E aí, quando a gente fala de fórmulas, nós temos dois tipos de fórmulas no Excel. Nós temos as fórmulas com operadores aritméticos, e nós temos as fórmulas que trabalham com o uso de funções. Aí você fala, como assim, professor? Veja, nós temos fórmulas que eu começo com sinal de igual, indico o valor que eu quero que pegue e indico o outro valor que eu quero que eu pegue, usando um operador aritmético. Então, aqui eu estou dizendo, Excel, pegue o 10 e some mais o 20, que vai dar 30. Então, aqui eu usei um operador aritmético na fórmula. Quando eu falo de função, aí eu estou usando isso, um nome, para representar o tipo de cálculo que eu quero. Igual soma, somar do primeiro até o último, do A1 até o A5. Perceba que aqui eu usei o operador aritmético e aqui não, eu usei uma função. A função sempre tem um nome, o operador aritmético é simplesmente um símbolo. Então, quando a gente fala de funções tem que ter um nome. Quando eu falo de operador, é um operador aritmético, um operador matemático. Então, são esses dois tipos de fórmulas. Fórmulas que trabalham com operadores aritméticos e fórmulas que trabalham com função. Vamos começar estudando um pouquinho das fórmulas com operadores aritméticos. Quais são os operadores? Perceba, nós temos a adição, nós temos a subtração, símbolos bem próprios da matemática mesmo, né? Subtração, aí o asterisco vai ser a multiplicação, já tem uma diferença em relação à matemática, pelo menos simbólica, né? A divisão, a exponenciação, que é o chapeuzinho do vovô. Aí você fala, professor, o que é a exponenciação? É exatamente a potência, trabalhar com potência. Esses são operadores aritméticos, operadores de cálculos, tá? Operadores de cálculos. Então, vamos imaginar que na prova esteja assim, ó, igual, né, A1, quer dizer que é para pegar o valor da coluna A e da linha 1 e somar com o valor de A4. Isso é uma fórmula com operador aritmético. Esse operador poderia ser multiplicação, asterisco, divisão a barra, a exponenciação. Eu vou até fazer um exemplo de exponenciação aqui para vocês entenderem. Ó. 2, chapeuzinho do vovô, 3 é a mesma coisa de 2 à potência de 3, 2 ao cubo. Então, ó, base primeiro, depois o expoente. 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, né? Daria o resultado disso aí. Operadores aritméticos sendo utilizados nas fórmulas. Tá vendo? Então, aqui nós estamos falando de fórmulas com operadores aritméticos. E aí, dentro das fórmulas com operadores aritméticos, nós temos que tomar muito cuidado. Aí você fala, como assim cuidado, professor? Porque as fórmulas com operadores aritméticos, vamos fazer um exemplo aqui, elas possuem os operadores aritméticos e esses devem seguir uma ordem de prioridade. Aí você fala, como assim ordem de prioridade? Veja, A1 mais A2 menos 4 multiplicado por 2. Veja, vou botar isso aqui dentro de parênteses e vou botar aqui, ó, menos A4. Perceba, essa fórmula aí tem vários operadores aritméticos. Só que você tem que tomar cuidado, porque existe uma ordem para fazer esse cálculo. E a ordem dos operadores influenciam no resultado. Você não pode simplesmente chegar e somar primeiro. Então, qual seria a ordem?
primeira coisa que se faz em uma fórmula, parênteses. Então aqui eu tenho que chegar aqui e fazer esse parênteses como resultado. Então A1 aqui, coluna A, linha 1 seria 10, A2 seria 5, menos 4, multiplicado por 2, menos A4, que é 7. Certo? Aí vou fazer primeiro o quê? 5 menos 4, porque está dentro dos parênteses lá, ó. 5 menos 4, 1. Então aqui é o primeiro que eu faço. Tá vendo? Depois que eu faço os parênteses, aí que eu vou fazer a multiplicação. Porque, ó, segunda coisa que faz, potência. Terceira coisa que faz, multiplicação ou divisão. E por último, é que faz soma ou subtração. Tá vendo? Então, olha lá. Primeiro fiz parênteses, deu 1. Agora eu faço aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2. 10 mais 2 menos 7. 10 mais 2, 12 menos 7. A gente já sabe aí quanto é que vai dar. Então, veja, né? Vocês estão entendendo o que vai acontecer, né? 12 menos 5, menos 7 vai dar 5, né? Veja. Primeiro chegou na prova, é uma fórmula que trabalha com operador aritmético. O que eu vou fazer primeiro nessa fórmula? Seguindo essas prioridades que eu coloquei aqui. Parênteses primeiro, depois potência, depois multiplicação ou divisão, depois a soma ou subtração. Além desses operadores aritméticos que eu acabei de passar, vocês também têm que saber que existe um operador que não é aritmético, porque ele não faz cálculo, mas eu considero ele um operador que trabalha com textos. Esse operador que trabalha com textos aí, um e-comercial, ele é um operador que eu chamo de operador de concatenação. Não chamo, né? O Excel chama concatenação. Concatenar é o mesmo que juntar. Então, quando eu uso esse símbolo aí, eu estou pedindo para juntar um valor com outro. Juntar mesmo, juntar. Então, perceba, vamos aqui. Ó, vamos imaginar que aqui tem a palavra, vamos fazer na prática aqui, ó. Tem a palavra aqui Maria e a palavra aqui João, ó. E eu quero juntar os dois, igual a H9 e comercial, ó, H10. Então, eu estou pedindo para juntar. Concatenar é juntar. Olha lá. Maria e João. Maria e João juntou os dois, ó. Então, concatenar é juntar. Não é somar, é juntar. Tudo bem? Então, veja. Quando aparecer o símbolo do e-comercial, você já sabe que é para concatenar. Além das fórmulas simples, que são as fórmulas que usam os operadores aritméticos, nós temos as fórmulas que trabalham com funções. E são essas que são aquelas que costumam realmente cair na prova. Toda função ela tem essa escrita, ó, igual o nome, e dentro dos parênteses os argumentos da função. Ela tem essa sintaxe. Sintaxe é a forma que você vai montar a fórmula. Veja, quando eu falo do nome, é o nome da função. Quando eu falo dos argumentos, são os valores que vão ser calculados a partir dessa função. O nome, ele pode ser um nome pré-definido. Quando eu falo nome pré-definido, quer dizer um nome já pronto, já vem no próprio programa. Tipo, quais são as funções que já vem no próprio programa? Que já vem pré-definida? Soma, média, dentre várias funções que nós vamos aprender. São funções pré-definidas, que já vem no programa. Agora, não existe a função imposto. Não tem a função imposto no Excel, não tem. E se eu quiser criar uma função? Aí posso. Só que para criar uma função chamada de imposto, por exemplo, eu tenho que saber linguagem de programação. Eu tenho que saber programação. Eu tenho que ser nerds. Tem que ser nerds. E qual programação eu tenho que saber para criar uma função? Programação VBA, que é o que a gente chama de Visual Basic for Application. Visual Basic para aplicativos. Então, para criar uma função, a função ela já pode ser pré-definida ou eu posso criar. Mas para criar eu tenho que ser nerds. Por quê? Porque eu tenho que saber a programação VBA. Programação do próprio Microsoft Office, linguagem VBA. O que é VBA? Visual Basic for Application, Visual Basic para aplicativo.
Então, o nome da função é isso. Além do nome, eu vou ter os argumentos. Esses argumentos aqui são os valores que eu quero calcular. E quando eu falo de argumentos, argumentos da função, essa argumentação, ela pode ser uso do dois pontos ou uso do ponto e vírgula na argumentação. Você pode usar dois pontos ou pode usar ponto e vírgula. A diferença desse tipo de argumentação é o seguinte: quando você usa dois pontos, você está dizendo que você quer que faça o cálculo com base no intervalo de valores. Então você coloca ali, ó, soma A1 até A4. Tá vendo? Você está usando dois pontos, A1 até A4. Então, esses dois pontos está indicando que você quer somar do primeiro até o último. Tanto que esses dois pontos você pode ler como até, quando se trabalha com intervalo. Agora, quando o argumento trabalhar com ponto e vírgula, o ponto e vírgula já não é intervalo. Ponto e vírgula é um separador. É um separador de valores, um separador de argumentos. Então, eu coloco aqui soma A1 ponto e vírgula 4, eu estou dizendo para somar o A1 e o A4, não até o A4. Eu estou falando de somar e o A4. Então, sempre que tiver o dois pontos, você pode ler até. Quando tiver o ponto e vírgula, você pode ler e. Só que você não pode esquecer da teoria. O problema é esse. O cara estuda e falha na prova. Principalmente nas provas inteligentes. O cara vai para a prova, dois pontos é a mesma coisa que até. Aí na prova tá lá, dois pontos significa o quê? Aí o cara marca lá até. Dois pontos não significa até. Dois pontos significa intervalo entre o primeiro e o último. Você lê como até para facilitar a sua vida. Ponto e vírgula significa o quê na prova? Separador de argumentos. Você lê como e para facilitar a sua vida. Então tem que saber a teoria. Não adianta ir para a prova, eu mexo no Excel, eu vou me dar bem. Não. Não cai a prática, cai a teoria. A prática ajuda, mas não é suficiente para você passar em uma prova de concurso público. Coloca aí na tela. Veja. Quando eu tenho aqui uma tabela, então, como a gente está trabalhando ali, uma coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, o 10, o 5, o 3 e o 2. Se eu for aplicar essa fórmula ali, ó, soma de A1 até A4. Quando eu falo soma A1 até A4, eu estou falando soma A1, A2, A3 e A4. A1 é 10. A2 é 5, A3 é 3 e A4 é 2. Se você olhar lá, no A4, coluna A, linha 4, número 2. Somando tudo, dá 20. Agora, olha o de baixo, é a soma de A1 e A4. Então, só entra o A1 e o A4. Então, só entra o A1 e o A4. Aqui entra o 10, aqui entra o 2 e vai dar 12. Olha a diferença de usar ponto e vírgula e dois pontos em uma função. Por isso que na prova cai. E essa questão mais fácil, o cara ainda erra. E ainda quer ser aprovado no concurso público. Aí fica difícil, né? Você errar a questão mais simples da prova e ainda quer ser aprovado, fica difícil, né? Fica complicado. Né? Que é o que eu vejo muito aí, quem estuda informática para concurso público, às vezes não sabe nem a noção. Se não sabe a noção, não tem como passar na prova. Então isso aqui é uma noção básica que todo mundo tem que saber. Agora, se a gente quiser aprofundar mais, né, se a gente quiser aprofundar, a gente vai ter assim na hora da prova, vai ter uma tabela. Né? A gente está aqui trabalhando já a parte de fórmulas do Excel, que é a parte que muitos erram na prova. Vamos lá, vamos botar uma tabela aqui de novo, ó, 10, 5, 3, 2... E vamos trabalhar alguns conceitos básicos, ó. Se cair lá na prova, soma do A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula, A3. Olha aí. Quando cair assim, como é que resolve? Uai, é só você ler. É a soma de todos os valores que estão dentro dos parênteses. É a soma de A1 até A4 e A3.
Então é a soma do A1, A2, A3 e A4, que é esse intervalo aqui, esse primeiro intervalo. E A3. Então o A3 entra aqui de novo, ó. E o A3, que é o segundo intervalo aqui dentro da lista de argumento. Agora é só você pegar os valores que os representam. A1 é 10, A2 é 5, A3 é 3, A4 é 2 e A3 de novo. A3 é 3. Vou até botar de verde para ficar bonitinha a separação aqui. A3 é 3. Então a função pede para somar tudo que está dentro dos parênteses. Então, somando tudo aqui, ó, vai dar 23. Na prova era só marcar 23. Então, você tem que fazer essa leitura. Faz essa leitura do 2 pontos e do ponto e vírgula. Fica fácil de você fazer isso na prova. Aí, vocês não podem esquecer o seguinte. Nós temos 3 tipos de intervalos. 3 tipos de intervalos. Nós temos o intervalo vertical, nós temos o intervalo horizontal e nós temos o intervalo diagonal. Então, em uma função, você tem que saber que existem esses 3 intervalos: vertical, horizontal e diagonal. O que é o intervalo vertical? É esse aqui, ó. Você tem uma tabela. Você tem uma tabela aqui, coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Esse é o intervalo vertical, ó. 10, 5, 3, 2. Eu quero pegar todos esses valores aí. Se eu quero pegar todos esses valores, qual seria o intervalo para pegar todos esses valores? A1, 2 pontos, A4. Intervalo vertical, ó. A1 até A4. Isso é um intervalo vertical. Certo? O que é o intervalo horizontal? O intervalo horizontal já é esse aqui, ó. Imagine que eu tenho uma tabela, né? Uma tabela com coluna A, coluna B, coluna C. Linha 1, linha 2, linha 3. E aí eu tenho valores aqui, ó. 10, 5, 3. E eu queira pegar esses valores aqui, ó. Aqui até aqui. Então eu tenho que pegar do A1, que é o primeiro, até o C1, que é o último. A1, que é o primeiro, até o C1, que é o último. Esse é um intervalo horizontal. Olha aí. Tanto que está aqui, ó, na horizontal. A1 até C1, sempre pegando o primeiro e o último. E o intervalo diagonal? O intervalo diagonal é esse aqui. É o que a maioria erra na hora da prova. É o intervalo diagonal. Imagine que eu estou aqui com 3 colunas, 4 linhas e tenho valores aqui preenchidos, ó. Tenho vários valores aqui preenchidos e queira pegar todos os valores. Se eu quero pegar todos os valores, eu tenho que pegar do primeiro até o último, que é esse aqui. Quem é o primeiro? A1. Quem é o último? C4. A1 até C4. A1 até C4 vai pegar o quadrante inteiro, ó. Quadrante inteiro. Então, pega todos os valores, porque eu pego do primeiro até o último. Isso é um intervalo diagonal. Então, para praticar isso aí, vamos lá. Vamos ver se todo mundo entendeu. Eu gosto de repetir exatamente porque essa fase aqui é a fase que tu tem que entender do Excel. Se tu entender essa fase aqui, as outras ficam mais simples, que é o que a galera não tem paciência de estudar. Melhor não estudar, né? Então, veja, veja, você tem que saber esse básico. Se você souber esse básico, o resto fica mais tranquilo. Então, vamos colocar alguns valores aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero aqui, pegar desses valores aqui, só essa coluna, ó. Então, eu quero pegar daqui para cá. Então, se eu quero pegar daqui para cá, eu estou falando de um intervalo o quê? Vertical. A1, que é o primeiro, até o A4, que é o último. Se eu quero pegar esse intervalo aqui que eu selecionei, ó, eu pego do primeiro, que é o A2, até o C2, que é o último. Se eu quero pegar só essas duas colunas, eu pego do primeiro, ó, que é B1, até o C4, que é o último. B1 até C4. E aí eu estou pegando esse intervalo todo aqui. Tá vendo? Ó? Tranquilo? Então, sempre pegar intervalos. Então, se eu quero pegar esse intervalo aqui, qual que seria esse intervalo? Primeiro é A3.
e o último C4. E esse intervalo? Primeiro é B1 e o último B4. Se for pegar esse aqui, o primeiro é A2 e o último C2. Então existem intervalos verticais, horizontais e diagonais, tá? Tem que lembrar disso aí. Isso aí é muito importante para a hora da prova, você saber esses intervalos aí, senão você não consegue resolver as questões da prova, tá? Então vamos lá. Então, diante disso, a gente já sabe a função soma. Eu quero mostrar outras funções aqui para vocês que podem cair na hora da prova. Vamos botar uma tabelinha fictícia aqui. Vou colocar aqui coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Trabalhar aqui com alguns valores. Beleza? Então, veja. Função soma, tá tranquilo, né? Soma do primeiro até o último. Beleza? Agora, se cair na prova a função média. Média do primeiro até o último. E se cair essa outra função aqui, ó, máximo do primeiro até o último. Então aqui eu estou diante de três funções bem simples, muito simples. Vamos lá, qual seria o resultado dessas funções? A função soma já está na cara, né? Ela soma os valores do A1 até o A4. Então eu pego o A1, o A2, o A3 e o A4. O A1 é 10, o A2 é 5, o A3 é 3 e o A4 é 2. Somando tudo, soma de A1 até A4 dá 20. 15, 18, 20. Agora aqui já não é soma, que é média. O que é média? Média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, se eu quero do A1 até A4, eu estou pegando A1 até A4, é isso aqui tudo, né? A1, A2, A3 e A4. A1, 10. A2, 5. A3, 3. A4, 2. Como é que eu acho a média desses valores? É somar todos e dividir pela quantidade. Somando todos dá 20. Quantos valores tem lá? 4. 20 dividido por 4, resultado aqui na prova, 20 dividido por 4, o resultado da média daria 5. O resultado dessa aqui deu 20, o resultado de baixo deu 5. Então, a média é a função que encontra a média aritmética, que é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Se tivesse 10 valores, você somaria os 10, dividiria por 10. Se tivesse 40 valores, somaria os 40 e dividiria por 40. E assim vai. Isso é média aritmética. E o máximo é para encontrar o maior valor do intervalo. Quem é o maior valor de A1 até A4? O maior valor que tem ali é o 10. Então, 10 seria a função, o resultado da função máximo. Do mesmo jeito que existe a função máximo, existe também a função mínimo. Então, vamos dizer que tivesse mínimo do A1 até o A4, em contrapartida não daria o maior, daria o menor. Quem é o menor valor lá? 2. Então, a função máximo encontra o maior valor. A função mínimo encontra o menor valor. Muito simples essas 4 funções. Essas 4 funções são simples, só que você tem que tomar cuidado com a leitura. Aí você fala, como assim a leitura? Porque, beleza, tá ali, soma, beleza, do A1 até o A4 você soma, beleza. Só que quando começa a aparecer 2 pontos, ponto e vírgula, misturado, se você não souber ler, fica complicado. Você não vai conseguir achar o resultado, não. Ou então você demora muito para encontrar o resultado. Vocês viram que eu organizo, coloco ali do lado, organizadinho, para não me perder? Eu recomendo isso para você. Coloque do lado os valores que você não se perde. Então aqui, só nesse slide ali, eu mostrei função soma, função média, função máximo, função mínimo. 4 funções simples que caem em prova e que vocês não podem perder. São funções simples, funções básicas, tá bom? Então, esse primeiro bloco aqui que a gente falou de fórmulas, funções, está encerrado. Daqui a pouco a gente faz mais fórmulas. Daqui a pouco a gente volta.